Agora, nós vamos ver uma coisa muito importante que você não pode confundir de jeito nenhum daqui para frente, que é posição, distância percorrida e deslocamento. É tudo a mesma coisa? Não. Posição é diferente de distância percorrida, que é diferente de deslocamento. E você tem que tomar muito cuidado o que a prova está pedindo, se é a posição, se é a distância percorrida ou se é o deslocamento. Mas é muito simples de separar os três. Olha só, imagine aqui a estrada, eixo da posição. O seguinte, a posição a gente vai representar, como a gente tem representado sempre, é com a letra X. Distância percorrida a gente vai representar pela letra D. E deslocamento a gente vai representar pelo ΔX. Então perceba, até as representações são o quê? Diferentes. Posição X, distância percorrida D e deslocamento ΔX. Daqui para frente eu sempre vou estar usando essas letras para os três. Então fique atento a isso para não ficar confundindo. Então vamos pensar o seguinte. O carro, ele pode entrar na posição 10, a partícula, o móvel? Sim. Então nós vamos começar a marcar o tempo daqui. Então, o que acontece? O tempo inicial, 0. Qual posição que ele parte? Onde que ele entrou? Na posição 10. Então, é a posição 10 metros. Positiva. O que significa isso? Que o carro já andou 10 metros? Ele tem uma distância percorrida de 10 metros? Não. Quer dizer o quê? Que o carro entrou, o móvel, a partícula entrou na estrada a 10 metros à direita do referencial. Aí, ele vai sair da posição 10 e para a posição 30. Então, vai passar 1 segundo. Então, mais 1 segundo. 1 segundo, ele saiu da posição 10 e vai para a posição 30. Então, qual é a posição? Posição é onde está. De uma maneira informal. Posição é o quê? Onde está. Onde está o carro após 1 segundo? A 30 metros à direita do referencial. Então, qual é a posição? 30 metros. Quer dizer que ele já andou 30 metros? Não. Qual foi a distância percorrida? Distância percorrida, de uma maneira simples, é o tanto que anda na estrada. Ele saiu de qual posição? 10. Foi para qual posição? 30. Se você sair da posição 10 e vai para a posição 30, qual a distância que você anda? 20. Então, a distância percorrida, 20 metros. Aí o seguinte, e o deslocamento? O que é deslocamento? Por enquanto, a gente vai tratar o deslocamento assim. Deslocamento é a distância de onde sai até onde chega. Deslocamento, distância de onde sai até onde chega. De novo, deslocamento, distância de onde sai até onde chega. Ele saiu de qual posição? 10. Foi para qual posição? 30. Qual é a distância entre onde ele saiu até onde ele chegou? 20. Esse é o deslocamento. Então, o deslocamento, 20 metros. Tranquilo? Então, vamos fazer mais um. Ele saiu da posição 30. Foi para a posição 50. Mais 1 segundo. Então, no total, já se passaram o quê? 2 segundos. Então, aqui, ó. Após 2 segundos, pegar outro pincel aqui para ficar um pouco diferente. Ele quer saber qual é a posição, qual a distância percorrida e qual o deslocamento. Então, pensar. Posição é onde está. Após 2 segundos, ele está onde? A 50 metros à direita do referencial. Posição mais 50. Quer dizer que ele já andou 50 metros na estrada? Não. Ele saiu de qual posição? 10. Foi para qual posição? 50. Qual a distância que ele andou? Qual foi a distância percorrida? 40. Então, perceba, distância percorrida e posição são duas coisas o quê? Diferentes. E qual foi o deslocamento? O que é deslocamento? Distância de onde sai até onde chega. Ele saiu de qual posição? 10. Chegou em qual posição? 50. Qual é a distância entre onde ele saiu até onde ele chegou? Exatamente 40 metros. Ah, professor, entendi tudo. Então, deslocamento e distância percorrida é a mesma coisa? Não, meu querido. Até agora está coincidindo. Mas isso sempre vai acontecer? Não. Olha só o que vai acontecer agora.
o carro vai sair da posição 50 e voltar para a posição 30. A gente vai considerar que passou mais o quê? 1 segundo. Então já passou quanto? 1, 2, 3 segundos. Após 3 segundos, a prova quer saber o quê? Posição, distância percorrida e deslocamento. Então, de novo, posição, onde está? Após 3 segundos, onde que ele está? Na posição 30. Quer dizer o quê? Que ele está a 30 metros à direita do referencial. Então, a posição 30 metros. E qual foi a distância percorrida? Vamos pensar? Até aqui ele já foi quanto? Andou 20, mais 20, 40. E ele voltou mais quanto? Se você sair da posição 50 e vai para 30, ele volta mais quanto? Mais 20. Então é 20, 40, 60 metros. Então a distância percorrida agora foi 60 metros. E o deslocamento? Agora que começa a vir a diferença. O que é deslocamento? É a distância entre onde sai até onde chega. Ele saiu da posição 10. Após 3 segundos, ele tem qual posição? 30. Qual a distância entre onde ele saiu até onde ele chegou? 20 metros. Olha só, é tudo a mesma coisa? Não. Então você tem que estar muito atento a isso. E para finalizar, olha só aqui, ó. Vamos considerar mais 1 segundo? Então no total ele passou o quê? 2 para ir, 2 para voltar. Então, o tempo, 4 segundos. Mesma pergunta. Posição, distância percorrida e deslocamento. Vamos pensar. Posição, onde está? Após 4 segundos, 2 para ir, 2 voltar. Onde que ele está? A 10 metros à direita do referencial. Então, posição mais 10 metros. Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida foi, pensando, 40 para ir, 40 para voltar. Distância percorrida, 80 metros. De novo, para você não ficar perdido. Saiu de qual posição? 10. Foi na posição 50. Andou quanto? 40. E ele voltou mais quanto? 40. Então, no total, ele andou quanto? 80 metros. E o deslocamento? Esse aqui, você tem que estar sempre atento a ele. Esse saiu de qual posição? 10. Foi em qual posição? 50. E retornou para qual posição? 10. Ele foi e voltou para o mesmo lugar. Toda vez que vai e volta para o mesmo lugar, o deslocamento vale 0. Então perceba o seguinte, é tudo a mesma coisa? Não. Você tem que ficar atento a isso? Tem que saber se está pedindo posição, distância percorrida ou deslocamento. Mas como que a prova cobra isso? No gráfico. É no gráfico que eles vão cobrar isso. Então vamos lá no gráfico. Vamos ver como é que é. Eles vão dar esse gráfico aqui. O bom desse gráfico é que a gente vai poder fazer uma revisão de toda a matéria que a gente viu até agora. Então eles vão dar esse gráfico de um carro, de uma partícula, de um móvel. Trecho A, trecho B, trecho C. É isso. Aí nós vamos começar com o básico. A, B, C. Identifica o movimento. 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 Vamos identificar o movimento? A. Gráfico, posição versus tempo. Reta inclinada. Falou que é linha reta. Movimento retilíneo uniforme. O B. B. O tempo passa e a posição continua a mesma. Se o tempo passa e a posição continua a mesma, você tem o quê? O repouso. Tranquilo? C. Posição versus tempo. Reta inclinada. Trajetória linha reta, movimento retilíneo uniforme. E a prova pode ir brincando com você. Pode ir brincando. Durante todo o tempo o carro andou sempre no mesmo sentido? Então o que a gente vai ter que olhar agora? A gente pode olhar o sinal da velocidade. Que gráfico é esse? Posição versus tempo. Quem é a inclinação da reta? A velocidade. Ângulo agudo. Velocidade positiva. Sentido crescente. Aqui está em repouso? Se está em repouso, a velocidade vale quanto? 0. Então aqui a velocidade vale 0. Então não precisa se preocupar com o sinal. Aí o seguinte, vamos olhar aqui, ó, onde que está a inclinação? Ângulo agudo ou obtuso? Obtuso. Velocidade negativa. Sentido o quê? Decrescente. Aqui a velocidade é o quê? Positiva. Sentido o quê? Crescente. Movimento progressivo. Movimento progressivo. Velocidade negativa. Já é movimento o quê? Retrógrado.
É um movimento retrógrado. Então, aquilo que a gente já está fazendo o tempo todo. Uma coisa que eles podem perguntar, onde que a velocidade é maior? No trecho A, no trecho B, no trecho C, ou são todos iguais? Aí a gente vai olhar de novo a inclinação. Qual reta está mais em pé? A, B ou C? A reta mais em pé está sendo qual? A. A está mais em pé. Então, a velocidade é o quê? Maior. Depois, quem está mais em pé, mais inclinada? C ou B? Quem está mais inclinado é quem? C. Então, a velocidade C. E aqui não é repouso? Vamos dar uma pensada além? Grau, posição, vezes tempo. Quem é a inclinação? A velocidade. Quanto que vale a inclinação dessa reta? Zero. Se a inclinação vale zero, a velocidade vale quanto? Zero. Então, a velocidade de A é maior que a velocidade de C, que é maior que a velocidade de B. Só que a velocidade de B vale quanto? Zero. Tem provas que perguntam só isso. Então, você dominando a propriedade, sabendo que a inclinação é a velocidade, não tem erro. Uma outra coisa que nós já fizemos é possível calcular a velocidade em cada trecho? É. Na B, não precisa porque a velocidade vale quanto? Zero. Na A, escolher 2 pontos da mesma reta. Um para ser final e outro para ser o quê? Inicial. Então, velocidade, variação da posição só variação do tempo, lembra? Posição final é a mesma posição inicial. Vamos direto aqui, ó. Posição final, 20. Posição inicial, 0. Tempo final, 10. Tempo inicial, 0. 20 menos 0, 10 menos 0. Vai dar 20 sobre 10, 2 metros por segundo. Positivo. Já era o quê? Já era esperado, velocidade ser positiva. Aqui, velocidade 0 e C. Escolhi 2 pontos da mesma reta. Pode ser esse e pode ser esse. Aqui só tome cuidado com o seguinte, né? Esse aqui que é o inicial e esse aqui que é o final. Então, velocidade aqui. Posição final. Qual é a posição final? Muita gente deve estar falando assim, 40. Não, 40 é o tempo. A posição inicial, a posição final aqui é 0. Olha o eixo da posição lá, 0. Menos, qual é a posição inicial? A posição inicial é 20. Menos 20. Tempo final. O tempo final é 40. Tempo inicial, olha o tempo inicial, 20. Então, quanto que dá a velocidade aqui? Menos 20 sobre 20. Quanto que é menos 20 sobre 20? Menos 1 metro por segundo. Então, perceba o seguinte, é negativo? É, já era esperado? É. Qual é a velocidade que é maior? A de A ou a de C? Aqui é 2. Aqui é quanto? É 1. Então, a velocidade de A é maior que a velocidade de C, que é maior que a velocidade de B. Tudo aqui. Ou seja, não tem erro esse gráfico. Uma outra pergunta que eles vão fazer é o seguinte, passasse quanto tempo? 40 segundos. Após 40 segundos, eles querem saber posição, distância percorrida e deslocamento. Vamos lá interpretar? No instante t igual a 40, posição é onde está? Você vai lá, posição 40. Onde que ela está? Na posição 0. Ou seja, ele está em cima do referencial. Qual é a distância percorrida? Pensa aí, qual é a distância percorrida? O que você pensou? Então, vamos ver quanto que é. Olha só como é que você vai fazer aqui, ó. Esse é de qual posição? 0. Passou 10 segundos, ele foi para qual posição? 20. Então, ele já andou 20. Parou, porque está em repouso. Ele parou quanto tempo? 10 segundos. Aí, o que ele fez? Ele saiu da posição 20 e voltou para qual posição? 0. Você sai da posição 20 e vai para a posição 0, ele anda mais quanto? 20. Então, no total, ele andou quanto? 40 metros. Então, a distância percorrida, 40 metros. De novo, para ficar mais fácil, se embananou no gráfico, faça um eixo da posição. Quais são os valores que tem ali? 0 e 20. Vou interpretar de novo. Saiu de qual posição? 0. Aí, após 10 segundos, foi para qual posição? 20. Então, ele já andou quanto? 20. Parou? Parou. Quanto tempo? 10 segundos. Aí, ele sai da posição 20 e vai para a posição 0. 20 para a posição 0. 20 para ir, 20 para voltar.
distância percorrida, 40. E o deslocamento? Deslocamento, vamos ver? Esse saiu de qual posição? 0. Vamos lá no gráfico. 0. Foi para a posição 20. Parou, saiu da posição 20 e voltou para qual posição? 0. Ou seja, ele foi e voltou para o mesmo lugar. Quando ele vai e volta no mesmo lugar, qual o deslocamento? 0. E, para lembrar uma matéria lá de trás, eles podem perguntar o seguinte: qual foi a velocidade média desse carro? Só para a gente lembrar. Lembra como que a gente calculou a velocidade média? Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Qual é a distância total percorrida? Olha só, perguntando isso no gráfico. 40. Qual o tempo total gasto? 40. Então, qual foi a velocidade média? A velocidade média foi 1 metro por segundo. Então, isso aí. Esse aí é o gráfico posição versus tempo no movimento retilíneo uniforme. Mais à frente, a gente vai estudar de novo o gráfico posição versus tempo, só que para o movimento retilíneo uniformemente variado.